Oi, amigos. Espero que estejam bem. Hoje eu vou entrar num tema muito importante, que é trauma. É algo que a gente costuma falar normalmente sobre isso, porque faz parte da vida. E muitas situações lembram a gente sobre a questão trauma, né? Coisas que a gente pode ter vivido, que pessoas conhecidas podem ter vivido. Mas de uma forma ou de outra, às vezes a gente confunde um pouco o que é trauma de fato, quais são as consequências do trauma, porque situações traumáticas necessariamente vão levar a consequências, ou seja, sintomas, né? Adoecimento, limitações, enfim, várias coisas. E a intenção é que a gente possa se aproximar dessa, como é que a gente pode falar, dessa situação, né? Tanto tecnicamente, mas assim, de uma forma simples, tá certo? Com uma linguagem simples. Então, o objetivo é, a gente vai entender um pouco o que é o trauma, né? Como é que ele acontece? Por que acontece isso? O que é isso? E entender um pouco as várias formas de lidar com o sintoma, tá certo? Então, existem muitas técnicas distintas, diferentes, de modos de funcionar diferentes, que trabalham terapeuticamente com os efeitos do trauma, tá certo? Então, hoje, eu vou falar um pouquinho para a gente entender o que é o trauma, né? O trauma, vamos pensar numa metáfora, tá certo? Vamos pensar que a vida é como se fosse um rio. A vida é um rio com suas margens e um rio que corre, que flui, que tem um fluxo, tá, no meio dele, e ele flui normalmente. As margens, elas por si só são barreiras protetoras deste fluxo. Então a gente vai pensar, se esse rio é a vida, esse fluxo é o fluxo da vida. É o fluxo da vida que pode caminhar, que pode se desenrolar, que pode fluir normalmente, naturalmente, dentro dos seus limites máximos possíveis, tá certo? Ou seja, na margem total que o rio pode ter. Se um acontecimento externo interfere neste rio de uma forma brutal, vamos chamar assim, violenta em algum aspecto, ou seja, forte demais, intenso demais, de maneira que a pessoa não tenha condição de elaborar o que aconteceu, de digerir, sabe? De integrar aquilo, de simbolizar o que aconteceu. Então, se uma situação dessa ocorre e a gente não consegue simbolizar, elaborar a situação, significa que essa margem que a gente tinha antes, saudável, foi rompida. Ela é rompida. A experiência é intensa demais. A gente não conseguiu dar conta de segurar ela, vamos dizer assim, de elaborar ela e de resolver ela aqui fora. Então, ela rompe essa barreira, ela quebra essa barreira protetora, vamos chamar assim. E aí, o que acontece? Esse fluxo, que é nossa energia psíquica, que é nossa energia de vida, que é nossa energia vital, vamos chamar assim, ele vai começar a sair, a se esvaziar, porque houve um rompimento, certo? Então, a gente começa a perder energia vital. A gente começa a ficar, por exemplo, sem energia literalmente, para fazer nada, né? Literalmente, tanto literalmente quanto simbolicamente. Então, simbolicamente, a gente começa a estreitar nossas margens, porque se a água, vamos pensar, se a água está saindo, as margens naturalmente vão se estreitando, né? Porque tem menos fluxo no rio. Menos fluxo, porque o fluxo está sendo esvaziado para um outro lugar, que no caso, a gente pode dizer que é um lugar de trauma, tá? Que é como se fosse, como, vamos botar assim, se forma uma poça ao lado do rio, onde essa água está sendo
onde essa água está sendo esvaziada e está indo para essa poça. Então fica lá nessa poça e o rio começa a perder fluxo. E aí, na prática, o que significa isso? Significa que a pessoa, por exemplo, começa a não ir para determinados lugares e aí vai estreitando. A não querer participar de determinadas situações e vai estreitando. Se ela vê alguma cena ou alguma pessoa, ou escuta algum barulho, ou sente algum cheiro que remete ela à situação que ela passou, ela já evita e vai estreitando. E daqui a pouco a pessoa está sem fazer um monte de coisa, está sem ir para vários lugares, está sem sair de casa às vezes, literalmente. E aí a vida dela começa a se resumir, ela começa a ficar espremida e apertada dentro da própria vida. Isso é horrível. Isso é muito ruim mesmo. Quem sente, quem passa por isso sabe disso. Claro que existem vários níveis, né, em relação a isso. E cada um vai expressar isso, ou seja, os sintomas que a pessoa vai apresentar são muito específicos de cada pessoa. Então é um a um, é cada pessoa mesmo, tá certo? Então, se a gente fica com essa ideia de trauma como um acontecimento que rompe uma barreira de proteção, a gente já compreende que a essência do trauma é um acontecimento que fere, que machuca, que rompe, tá certo? Em várias técnicas, em várias teorias, a gente vai entender essa ideia básica, independente da linha de trabalho que você vai fazer, essa é uma ideia básica, tá certo? Que está presente em todas elas, ou pelo menos em grande parte, acho que eu tive acesso. Então, hoje eu vou ficar por aqui, eu vou fazer isso de uma forma bem devagar, porque esse é um assunto muito delicado. Então, só em estar falando isso, muitas vezes, você que está aí me escutando, você pode já ter sido levado para alguma situação, por exemplo, que você passou, que alguém passou. Então, vamos voltar e vamos fazer bem devagarzinho, tá certo? Hoje eu vou ficar por aqui. E semana que vem eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá certo? Então, por que que algumas pessoas se traumatizam, outras não? Por que que pessoas que estão no mesmo evento, às vezes, que acontece, por exemplo, um assalto, né? Tem várias pessoas ali. Tem pessoas que vão ficar mais traumatizadas, tem pessoas que vão ficar menos, e tem pessoas que podem não ficar. Por que que isso acontece se é o mesmo evento? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso semana que vem, tá certo? Hoje eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, tá? Pode mandar para mim, tá bom? Obrigada. Até semana que vem. Tchau.